Mineirinho foi se consultar ao médico. O que o senhor tem? Uma mulher, uma vaca e uma galinha. Beleza. Quero saber o que o senhor está sentindo. Eu tô sentindo vontade de separar da mulher, vender a vaca e comer. Um cara chegou em uma mina e falou: Gata, como a sua boca está longe da minha. Ela responde: É só uma questão de higiene. Um bêbado entrou em um ônibus cantando: Se meu pai fosse um bode, minha mãe era uma cabra, e eu era um cabritinho. O trocador olha para ele e continua cantando: Se meu pai fosse um galo, minha mãe era uma galinha, e eu era um pintinho. O trocador pergunta ao bêbado: E se seu pai fosse um corno? Se meu pai fosse um corno, minha mãe era uma puta, e eu era um trocador. Num determinado momento do voo, o avião estremece. O comandante avisa: Um motor parou, mas temos ainda outros 3. Não se preocupem. Novamente, um outro estremecer. O comandante novamente avisa: Um segundo motor parou, mas temos mais 2. Fiquem tranquilos. Passados alguns minutos, outro tremor. E o comandante pede: Pai nosso que estás nos céus, santificado. O homem atende o telefone. Alô? Doutor Carlos, infelizmente temos uma notícia ruim para lhe dar. O que foi? A sua sogra faleceu. Gostaríamos de saber se devemos enterrá-la ou cremá-la. Os 2, porra. Não vacila com essa velha. O homem leva um susto ao ouvir de sua cartomante: em breve sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente ele pergunta à vidente: Violentamente? Eu serei absolvido. A mãe de Joãozinho foi ao cinema com o filho, Joãozinho. No meio do filme, ele começou a chorar, querendo sua bolinha que havia perdido no cinema. Chorava muito. A mãe disse que, ao sair do cinema, compraria outra bolinha para ele, mas ele queria aquela que havia perdido. Chamaram o lanterninha para ver se encontrava onde ela estava, mas não achou. Mesmo assim, o menino continuava a chorar, de tal modo que estava perturbando as outras pessoas que assistiam ao filme. Foi chamado o gerente do cinema, que mandou parar a sessão e acender as luzes para procurar a bolinha perdida. Depois de muito procurar e não encontrar, a mãe do menino falou: Filho, não achamos a sua bolinha. O filho então respondeu: Já que ninguém achou, então eu faço outra. A filha, recém-casada com um homem muito rico, viaja em lua de mel. Ao retornar, a mãe, curiosa para saber as novidades, pergunta: E então, filha, como foi a lua de mel? Ah, mãe, foi bom. Passeamos e conhecemos lugares lindíssimos. Diz a filha em tom entristecido. E como foi a grande noite? Pergunta a mãe impaciente. Ah, mãe, ele só quer comer. Quando nós namorávamos entrava uma moeda de 10 centavos, agora está entrando uma moeda de R$1. Minha filha, você vai deixar um homem bom desse por causa de 90 centavos. A senhora tem boneca da Barbie para vender? Tenho a Barbie ginasta, a Barbie noiva e a Barbie doutora por R$25 e a Barbie desquitada por R$250. Como assim? Por que Barbie desquitada é tão cara? Porque vem com o carro do Ken, a casa do Ken, os móveis do Ken. Num julgamento, o juiz pergunta pro réu: Como sua esposa? As chifradas, meritíssimo. Absolvido. Legítima defesa. Piada do papagaio. O ladrão ia assaltar uma casa quando viu na porta um cartaz: Cuidado com o papagaio! Ele entrou e viu o raio do papagaio. Chegou perto e disse: É com isso aí que eu tenho que tomar cuidado. Já estava entrando na sala quando ouviu o papagaio gritar: Cuco Paco, pega Rex, pega Rex! É lamentável. Manuel, o senhor está usando a camisinha corretamente? Sim, só tiro pra mijar e pra...
Depois de um mês do nascimento do seu filho, Manuel voltou na maternidade, com o bebê no colo. Doutor, o que está acontecendo? Meu filho já nasceu faz um mês e nada de abrir o olho. Depois de olhar para o garoto, que tinha cara de... O médico diz: Seu Manuel, eu acho que quem tem que abrir os olhos é o senhor. Aluno de direito ao fazer prova oral. O que é uma fraude? É o que o senhor professor está fazendo. O que será que ele quis dizer, hein? Responde o aluno. O professor fica indignado. Ora essa, explique-se. Então diz o aluno: segundo o Código Penal, comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar. Um cara tinha uma máquina em que você colocava o burro e saía linguiça. Um dia, o seu filho virou para ele e perguntou: Papai, qual é a máquina em que você coloca a linguiça e sai o burro? Ele virou e respondeu: Sua mãe. Num tribunal, o juiz pergunta ao réu: Como o senhor matou sua esposa? As chifradas, meritíssimo. Absolvido. Legítima defesa. Um pescador diz ao outro: sabe, esses dias atrás pesquei um peixe do tamanho de uma baleia. É mentira! E o outro diz: maconha. No dia seguinte, o pescador que disse ter pescado a baleia viu seu amigo com um golfinho nas costas indo pescar e lhe perguntou: Você parece burro! Aonde vai com esse golfinho? E o outro diz: É, colega, vou tentar pescar a irmã daquela baleia que você pescou. O rapaz estava explicando para o médico que andava tendo uns problemas de ordem física. Não sei o que é, doutor. Depois da primeira, eu fico muito cansado. Depois da segunda, sinto uma dor no peito. E depois da terceira, então, é que é um problema. Sinto uma fraqueza enorme e minha respiração leva mais de meia hora para voltar ao normal. O médico perguntou: Então, por que você não para depois da primeira? O rapaz respondeu: Mas como, doutor? Eu sou casado com a terceira. Você sabe o que é um cigarro de maconha em cima de um jornal? Não. Baseado em fatos reais.